Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Precisamos de uma palavra para esse ano, amém, irmãos? Amém? Verso de número 18. Deixa eu ver se essa versão aí está parecida com a minha. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Vou ler aqui na minha. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Que o Senhor abençoe a sua palavra nessa noite. Queridos, eu fiquei pensando, orando e buscando ao Senhor, o que falar para a igreja do Senhor no último culto do ano. Que palavra nós precisamos para um próximo ano, para fecharmos um ano e iniciarmos um novo ciclo na nossa vida, uma nova etapa da nossa vida. Esse ano o Senhor deu a mim e a você 365 dias, amém? E no ano que vem você já vai ser abençoado. O ano que vem é o ano da frutificação e o Senhor está nos dando 366 dias, amém? Então já é profético o próximo ano. Já tem um dia a mais para você fazer mais coisas boas ainda, amém? Se você está pensando em projetar um ano melhor, já comece agora pensando o seguinte: eu vou ter um dia a mais. Então já pense o que você vai fazer com esse dia a mais que o Senhor está te dando, amém? As grávidas aí, acho que tem algumas grávidas na igreja. Tomara que nenhuma criança nasça no dia 29 de fevereiro, né? Acho que alguém nascer no dia 29 de fevereiro é trágico, porque talvez só vai ganhar presente de 4 em 4 anos, não é isso? Sim ou não? Porque se ele nascer no dia 29, vai ter que esperar 4 anos para ganhar presente. Já parou para pensar? Tem alguém aqui, irmão, dia de 29 de fevereiro que faz aniversário? Sobrinho, não, aqui, tem alguém? Se tiver alguém aqui, eu vou dar R$100 para você, não vou dar nada. Eu nem chamo mais ninguém aqui em cima, irmão, tem gente esperando eu chamar aqui. Desde o Natan, agora ficou todo mundo esperto, né, Natan? Mas, queridos, eu fiquei pensando um pouco, não nesse ano, mas eu fiquei pensando um pouco na trajetória desses últimos anos da nossa vida. Desde 2020, que foi quando começou todo um ano de dificuldade, de pandemia, onde a gente teve que ter uma palavra que acabou entrando na moda por causa da pandemia. Que palavra é essa? Resiliência. Nós precisamos ser pessoas que superaram medos, desafios. Quantos de nós ficamos com medo de morrer, com medo de que alguém da nossa família morresse? Pessoas às vezes que estavam em tratamento médico e que não podiam pegar Covid. Nós tivemos aqui, infelizmente, a perda de 2 irmãos. O evangelista Gilson e a Patrícia morreram de Covid. E as famílias, né, são sacudidas nesse momento. Ou seja, nós vivemos
anos de muita dificuldade para chegarmos até aqui. 2023 parece que as coisas começaram a clarear um pouco, e aí veio a questão política que dividiu opiniões, dividiu pessoas, dividiu famílias. Quem é da direita, quem é da esquerda. Não, eu sou do centro da vontade de Deus. Aquele que é o alfa e o ômega, aquele que governa a minha vida, aquele que é o governo maior sobre Brasília, sobre o Brasil, sobre Seropédica, sobre Itaguaí, sobre cada cidade, sobre cada país na face dessa terra. Mas nós tivemos que ser alguém muito valente. E é por isso que eu trouxe esse texto aqui de Davi, que é claro que tem várias aplicações aqui. Porque Davi não tem só uma característica na vida dele. Ele não é só alguém valente. Deixa o texto aqui para mim, por favor, que de vez em quando eu vou voltar nele aqui. Mas então Davi, uma das características que Davi tem é que ele era o quê? O que ele era? Vocês não estão aqui não, pô. Foram embora para Copacabana ver os fogos, irmãos? Então quem está aqui comigo, diz amém. Graças a Deus que o pessoal voltou. Fala pro teu irmão, não dorme não. Mas uma das características aqui de Davi é que ele era valente. Então eu quero usar um valente, porque a Bíblia ela é recheada de valentes. Muitos homens e mulheres de Deus que foram assim notórios a sua valentia, a sua coragem, a forma como eles acreditaram, como eles confiaram em algo que eles não podiam ver. Talvez se eles já tivessem conhecimento do Novo Testamento, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção daquilo que se espera. Na verdade, pode ser que eles não conheciam o texto, mas o seu coração estava cheio da presença de Deus. E alguém que está cheio de Deus, ele não olha de forma circunstancial para aquilo que está à sua volta. Mas é claro que os anseios, a ansiedade, a depressão pega pessoas. Tudo isso são circunstâncias que podem me afetar e podem te afetar. E talvez muitos de nós que estamos aqui tivemos que viver em algum momento uma valentia que nós não acreditávamos ter. Porque na verdade, quando você pensa em ser valente, não é só ser valente. Porque só ser valente não serve mais. Só ser valente não adianta nada. Só ser valente não te leva a conquistar algumas coisas que ser valente de Deus pode te proporcionar. Há uma diferença em ser valente e ser valente de Deus. Davi ele não era simplesmente um valente, porque valentes tinham muitos ali. Talvez os seus irmãos, Eliabe, podiam ser mais valentes do que ele, e até mais habilidosos e mais preparados do que ele. Mas só que Davi era um valente de Deus. Amém? E quando você olha para esse texto aqui e vê que a gente está falando de um valente de Deus do passado, que na verdade era um improvável diante da batalha que ele ia lutar, do gigante que ele precisava derrubar, talvez eu e você também nos colocamos diante de algumas circunstâncias na nossa vida dessa forma. E aí eu quero te dizer uma coisa: talvez seja nos nossos lábios não uma falta de valentia, mas uma desculpa para a gente não crer em algo muito maior do que os nossos olhos podem ver. Porque a valentia está aí, exatamente nessa circunstância, onde alguém olha para você e diz: dessa vez não tem mais como, ele não vai conseguir superar essa dificuldade. E aí daqui a algum tempo a pessoa olha e você continua, e você persevera, e você persiste, e você vai em frente, e você não para. Então um valente também é aquele que entende que parar não é uma opção para ele. E Deus nunca pode ser o último recurso.
A oração e o clamor do valente de Deus nunca é o último recurso, sempre é o primeiro. Agora é só Deus, não. Na boca do valente de Deus é o seguinte: tu vem contra mim com espada, com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você é maior, mas eu sirvo um Deus muito maior do que você. Glória a Deus. Amém? Então às vezes é difícil acreditar em mim, é difícil acreditar em você. Quando você olha para você mesmo e às vezes se depara com uma circunstância que talvez foge o teu controle, que talvez acabe com o chão embaixo do seu pé, talvez seja difícil acreditar em você. Olhando para você, olhando para mim, olhando para a nossa limitação como ser humano, sempre vai ser assim. Mas não deixe isso virar nos seus lábios uma desculpa para você não romper essa barreira que se chama o limite entre você e a conquista. Entre você e a conquista existe uma palavra pequenininha chamada fé, que ela vai mover a mão de Deus em teu favor e ao meu favor. Essa palavra chamada fé, ela move o coração de Deus. Glória a Deus. Mas nós tivemos que ser valentes diante de várias circunstâncias. Talvez alguns de vocês aqui foram pegos por uma coisa que está pegando muita gente nesses últimos tempos, e que lá atrás na igreja a gente chamou de palhaçada, a gente botou a mão na cabeça e expulsou demônio, chamada depressão, que pegou pastor e fez pastor tirar a própria vida. Talvez os nossos olhos abriram para muitas coisas. Talvez esse tempo da pandemia fez a igreja enxergar o que ela nunca havia enxergado antes. Então deixa eu te dizer uma coisa: a hora que os nossos olhos abrem, a gente precisa começar a enxergar conforme a vontade de Deus, porque o reino de Deus não é estabelecido naqueles que olham para as circunstâncias de forma natural. Ele precisa olhar para qualquer dificuldade e entender que acima disso existe um Deus que pode mudar qualquer circunstância. Quem é valente de Deus vai olhar dessa forma. Amém? Posso ouvir um amém? Então, quais são as características aqui de um valente de Deus? Porque se a gente observar, Saul, na verdade, quando busca alguém dá a dica para Saul, porque Samuel tinha acabado de ungir Davi, tinha acabado de derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, e assim que acaba de acontecer isso, você vai ver que logo depois, no primeiro versículo, Saul, o Espírito do Senhor sai de Saul. E lá, quando o óleo é derramado sobre Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ué, mas peraí, como que é isso? Sim, eram pessoas que tinham um privilégio naquele tempo. Eram pessoas escolhidas, alguns privilegiados no meio de milhares. Então deixa eu te dizer uma coisa: você é muito mais valente, muito melhor. Por quê? Porque o Espírito Santo habitava na vida de Davi por meio de uma posse de Deus. Hoje ele habita dentro de você por meio de uma liberalidade. Jesus veio e liberou o Espírito Santo. Ele disse: eu não vou estar mais, mas eu enviarei um que habitará dentro de vocês e estará com vocês em todo o tempo. E quando isso acontece com Saul, um espírito mau da parte de Deus se apossa dele. Saul fica endemoniado. E agora alguém dá a dica para ele: ó, precisa de alguém que toque bem. E aí Saul quer alguém que toque bem. Toca aí. Ele quer alguém assim, ó, que toque bem. Isso é o que Saul quer, mas não é o que a gente precisa. Porque alguém conhece Davi e sabe que Davi... Deixa eu ficar para cá, senão vai pegar a minha careca, né? Depois tem meme aí, meu irmão.
Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto, na minha versão eu conheço alguém. Como que as pessoas te conhecem? Como alguém que tem talento? Para um valente de Deus, só talento não adianta. Porque olha o que ele vai dizer. Um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Saul quer alguém que toque bem. Davi só sabe tocar, não diz que ele toca bem. Nenhuma versão aí na sua Bíblia vai dizer que Davi toca bem. Saul está precisando de alguém que toque bem. Mas Davi só toca. Mas além de tocar, Davi é valente, é vigoroso, homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Fundamental na minha vida e na sua. Toda valentia na nossa vida vai fluir de Deus. Valente em nós mesmos nós nunca seremos. Se você parar para pensar, olha as características de um valente, tá? A primeira delas, um valente de Deus, ele não vai olhar para a falta de reconhecimento, ele olha para a unção que foi derramada. Por quê? Porque esse mesmo Davi que vai agora e toca para Saul, o espírito mau sai dele, e ele vai lá e se apresenta como um servo, ele começa a servir Saul, ele é alguém também, sabe o que vai acontecer com ele? Em algum momento Saul já não reconhece mais. Em algum momento, o serviço de tocar bem já não é mais suficiente para Saul. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa de nada do que nós temos. Ele precisa do nosso coração. Por isso que não adianta a gente fazer muita coisa para Deus. O que adianta? Você fazer um monte de coisa para Deus e você não deixar Deus fazer algo dele dentro de você. Então não basta para um valente de Deus ser alguém que faz alguma coisa, só que toca bem. Não, o Senhor precisa ser com ele, o Senhor precisa estar nele, precisa habitar nele. O Espírito do Senhor estava dentro de Davi, então a valentia dele superava algumas frustrações da sua vida, porque em um momento Saul agora está perseguindo ele. Mas era alguém amado até agora há pouco. Já parou para pensar quantas vezes isso acontece com a gente? Alguém que ao mesmo tempo te ama, daqui a pouco já te deixa de lado. Alguém que diz, estou junto contigo, mas daqui a pouco rói a corda. Será que já aconteceu isso com alguém aqui? Pode contar comigo, amanhã estou lá batendo a tua laje. Você contava com 20, chega lá, só tem 10. Mas o que Davi faz? Porque o grande desafio é você entender que o que fizeram com você, é você que é o responsável por isso agora que existe na sua vida. Se alguém fere o teu coração, a amargura só vai ficar dentro de você se você quiser. Se alguém ferir você, você só vai deixar isso fazer morada dentro de você se você quiser, é uma escolha sua. O que Davi faz? Ele segue em frente. Por quê? Porque Davi não está ali para reconhecimento. Não, botei água para o pastor. Ele nem falou que a água estava boa. Nem falou que a água estava geladinha. Fiquei triste agora. Eu estava lá no estacionamento, o pastor nem me viu. Irmãos, às vezes eu vou lá dar um abraço no diácono que está lá no estacionamento. Você já foi lá dar um abraço nele? Está lá tomando conta do teu carro, de vez em quando vai lá dar um abraço nele. Meu irmão, eu estou lá no culto, mas eu estou orando por você está aqui servindo, né? Já foi dar um abraço no irmão que deixa o banheiro cheiroso para você? Já deu um abraço no diácono que serve a ceia para você? Na hora que ele vai servir a ceia para você, agarra ele, dá um abraço nele. Meu irmão, que privilégio ser servido por você. Que alegria estar aqui contigo em mais um culto. Amém? Não busque reconhecimento de pessoas, de homens, porque os homens vão esquecer de você. Eles vão falhar em algum momento.
Não seja alguém que está esperando fazer para receber aplauso. Davi é alguém que está com seu coração blindado disso. Por isso que a rejeição, tudo que ele sofre, nada disso fere ele. Por quê? Porque um valente de Deus, ele não é ferido com isso. Amém? E o segundo ponto de um valente de Deus não olha para a posição almejada. Davi espera 40 anos, irmãos. Já parou para pensar? Alguém que é ungido rei, ele está vendo agora, a unção foi estabelecida sobre ele. Quem é Saul agora? Saul é um rei rejeitado por Deus e que está endemoniado agora. E o que ele faz? Continua servindo, continua se dedicando, porque a gente vai olhar para Davi só vencendo Golias. Talvez a gente às vezes só olhe para essa parte do texto, porque é a que chama mais a atenção da gente. Mas você vai observar que Davi, ele vai vencendo outras batalhas junto com Saul. Às vezes Saul saía para um lado, Davi saía para outro. E Davi voltava, até que um dia isso traz até problema, porque Davi, quando volta, as mulheres de Israel começam a gritar. Saul venceu os seus milhares, Davi venceu os seus 10 milhares. Isso é o problema de você ter gente invejosa do teu lado, sabe? Que está competindo. Davi não está nem preocupado com o que estão falando, mas isso fere de alguma forma Saul. Sabe aqueles líderes que têm ciúme? Ah, não, vou botar ninguém para pregar não, porque pode pregar melhor do que eu. Meu irmão, eu quero que todo mundo pregue aqui melhor do que eu, cada um do ministério. Cada um vem aqui e traga uma palavra revelada do Senhor. Sabe por quê? Porque eu vou estar sentado ali, eu vou estar sendo abençoado pela mesma palavra. Isso também vai estar me alcançando. Quando a gente é um valente de Deus, a gente não deixa isso afetar a gente. Amém? Porque a gente não está aqui para isso. Ah, quem me reconheceu? Não, o Senhor vai te reconhecer todos os dias. Ele sabe, irmãos. Às vezes a gente não tem noção do que acontece por trás dos bastidores. Eu ouvi um testemunho uma vez, eu sempre lembro desse testemunho. Uma irmã chegava na igreja primeiro que todo mundo, e ela ia nos bancos e ela começava a orar. Ela limpava as cadeiras da igreja, o banco, não lembro agora, e ela começava a profetizar ali salvação. Senhor, que as pessoas que sentarem aqui sejam tocadas pelo Senhor, que elas sejam salvas aqui nesse lugar. E aí aquela igreja sempre tinha salvação. E às vezes a gente fica atribuindo, ah não, que palavra maravilhosa. Às vezes, irmãos, foi uma frase que se liberou sobre a vida de alguém lá no mercado, que estava na fila angustiado. E aí você disse, olha, Jesus te ama, deixa eu orar aqui por você, deixa eu falar algo com você, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, amém? Existe algo muito maior acontecendo que a gente não está vendo. Eu estou pregando essa palavra, existe algo sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida, na sua vida, no seu coração, no meu coração. Essa palavra também é para a minha vida. Eu também preciso continuar sendo um valente de Deus. Talvez você olhe, não, por que é valente de Deus? Valente de Deus é porque venceu uma batalha. Não, valente de Deus é porque ele não parou diante da circunstância. Não é valente porque vence batalhas, é valente porque ele não para. Ah, é mais uma, mas não para. Ah, é outra, mas não para. Amém? Não é só a vitória. Também existem momentos de dificuldade. E é por isso que ele não para diante disso, porque ele sabe que a unção que foi derramada é muito maior do que qualquer intempérie, qualquer interferência humana. Ninguém pode parar o que Deus tem na sua vida. Ninguém pode parar o que Deus tem na minha vida. Ninguém pode. A gente só precisa esperar um tempo de Deus, porque talvez
O que a gente está dizendo, que é alguém podando o nosso ministério, talvez seja Deus trabalhando na nossa vida para que algo muito maior do que o que a gente queria aconteça. Amém? Então, terceiro, um valente de Deus não olha para o anonimato. Olha que coisa interessante. A partir do momento que Davi é ungido rei, a confirmação e a validação disso é o Espírito de Deus se apossando de Davi. Mas Davi, ele se submete ao anonimato. Por quê que ele se submete ao anonimato? Porque ele aproveita o anonimato para se tornar alguém muito mais habilidoso. Ei, para de reclamar. Para de reclamar que você não está fazendo. Tem muita coisa para você fazer. Tem uma obra imensa e maravilhosa para nós fazermos. Amém? Talvez se você queira vir aqui, pegar o microfone e pregar, talvez esse não seja o seu chamado, mas tem um monte de coisa na igreja para fazer. Tem chão para limpar, tem cadeira para carregar, tem banheiro para limpar, tem água para servir, tem gente para evangelizar, tem intercessão para fazer, tem um monte de coisa. Eu quero tocar, aprenda um instrumento. Eu quero cantar, aprenda a cantar. Eu quero pregar, estude para isso. Tem gente que quer pregar, mas pega a Bíblia uma vez por mês, quando vem na igreja domingo. Aí eu quero pregar. A gente precisa de unção, mas a gente também precisa de relacionamento com Deus. Não é simples, irmãos. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Sabe? Eu também acho lindo pregar, mas às vezes também eu me perco com algumas coisas e não tenho a dedicação que eu deveria ter tido, porque há necessidade de ter uma dedicação. Então, use o anonimato na sua vida hoje, para que Deus flua muito mais no secreto contigo. Sabe por quê? Porque Jesus ficou 18 anos lá na carpintaria, ninguém estava vendo o que estava acontecendo, mas ele estava sendo preparado para algo muito maior. João Batista ficou anos e anos no deserto para fluir alguns meses na sua vida. O que é o anonimato? O anonimato para o reclamão, para o chato. Tem gente que é chato, irmão. Já vi gente reclamar. Pô, tô 3 meses sem cantar. Caraca, contou, cara. Tô 5 meses sem pregar. Caraca, contou. Deixa de ser chato. Usa esse tempo para encher muito mais a botija, para na hora que você vir despejar, derramar, Deus te usar. Deus usar a sua vida de uma forma muito mais intensa, muito mais poderosa. O anonimato para aquele que é valente de Deus só vai servir para ele ficar muito mais intenso em Deus. Amém ou não? Tem gente que já quer ficar guardado aí, ó. Não, vou ficar guardadinho aqui mais um tempo. Não. Fica guardado o tempo que Deus quiser que você fique, para que na hora que você for colocado, Deus vai te usar de uma forma tão sobrenatural, tão especial. Sabe, ninguém estava vendo, Davi estava lá, largado. Sabe, quando chamam, chama os teus filhos aí. Samuel chega lá, ó, eu cheguei aqui para fazer um sacrifício aqui com vocês, mas antes da gente sacrificar o Senhor, eu quero sentar aqui, eu quero que seus filhos venham. E aí começa a passar, irmãos, é o desfile. Já parou para imaginar? É o desfile dos bonitão. A palavra diz assim, ó, Samar, eu acho que seria mais ou menos igual eu, assim, forte. A palavra diz assim, passou Samar diante de Samuel. Não, Eliabe, sei lá, não interessa a ordem. Sei que foi passando os bonitão. Quando Eliabe começa a desfilar na frente de Samuel, ele diz assim, eis aí o rei que o Senhor tem escolhido. E aí Deus já corta ele pela raiz.
Samuel, eu não atento para a aparência, não é assim que eu olho. Um valente de Deus tem que ter uma visão espiritual muito maior. Não é assim que eu escolho. E aí vão passando os filhos e acabam-se os filhos. E Samuel pergunta, vem cá, não tem mais nenhum? Ah, tem um no anonimato, está esquecido, está guardado, está lá, guardando as ovelhas, cuidando. Mas é esse que eu quero, chama ele, não comeremos até que ele sente a mesa. O anonimato para quem é valente de Deus vai fazer ele ser forjado no Senhor, vai fazer ele ser habilitado, derrubar o gigante. Foi só um detalhe. Antes de derrubar o gigante, tem que derrubar na gente o orgulho, a prepotência, a altivez, a vaidade, a meninice, a palhaçada, a bobeira, a criancice. Para com isso. 2024 vem aí. O que não aconteceu na sua vida nesse ano, Deus é poderoso para fazer acontecer e fluir. Eu profetizo que se levantarão aqui homens e mulheres de Deus, pessoas para fazerem a diferença nessa cidade. Seropédica precisa ser ganha para Jesus. Deus vai tirar você do anonimato, sabe para quê? Para restaurar famílias, para restaurar lares, para Seropédica não ser mais uma cidade, queridos, de tantos casais separados. Para não ser mais uma cidade em que as drogas estão começando a entrar pesado. É para isso que Deus está nos chamando. Antes de Deus te mostrar ao mundo, de revelar você, primeiro Ele vai te levar lá no meio das malhadas, onde ninguém está te vendo. Você vai fazer a obra no anonimato primeiro, depois Ele vai te mostrar. Tem 8 aqui ainda, eu vou pregar essa palavra outro dia. Um valente de Deus, irmão, não olha para essas circunstâncias. Um valente de Deus não olha para as dificuldades que ele passou. Porque as dificuldades, elas ficam na nossa vida a partir da nossa memória. Sim ou não? As lutas que você viveu, as perdas que você teve, as pessoas por quem você chorou por elas, e isso é até um desafio, porque eu já me peguei valorizando muito mais quem foi embora e esquecendo que ainda tem um monte de gente da minha família ao meu redor que me ama e que precisa de mim, irmãos. Meu pai já foi para a glória, meu filho também, meus avós também já foram, pessoas que eu amo já partiram para o Senhor, mas ainda existem pessoas à nossa volta que precisam ser amadas, que precisam ser cuidadas. Então cuidado para você não valorizar muito mais a morte do que a vida, porque até Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele vive hoje. Ele é exemplo que nós precisamos valorizar a vida. Que esse ano de 2024 seja um ano que você comece, irmãos, não é só com o pé direito não, que você comece com o pé direito, com o pé esquerdo, com a mão direita, com a mão esquerda, com a cabeça em Deus e o coração cheio dEle. Amém? Do que você precisa? Valente de Deus. Porque eu estou falando de valentes do passado, mas eu estou falando para valentes do presente. Eu uso valentes do passado
para dizer para você: você é um valente de Deus hoje. Se levante como valente de Deus. Não olhe para coisas circunstanciais na sua vida. As derrotas, as frustrações, as nossas perdas, elas fazem parte da nossa vida. Porque, graças a Deus por isso, porque nós temos memória, nós vamos lembrar, nós lembraremos das perdas, nós lembraremos da dificuldade. Isso faz parte do intelecto do ser humano. Ele é racional, ele pensa, ele raciocina, ele sabe que lá dentro dele existem perdas que ele teve. Mas deixa eu te dizer que a sua mente, ela carregue sim perdas do passado, mas que o seu coração, ele todo dia seja regado por uma esperança de um futuro melhor, porque isso é o que o Senhor tem para a nossa vida. Jeremias 29, verso de número 11: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E o que você quer? É o que Deus pode nos dar, irmãos. Um futuro e uma esperança. Mas o que você vai encher o teu coração? Se você encher o teu coração de esperança, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos. Faltam 6 minutos. Que você vá para sua casa com essa palavra. Você é um valente de Deus. Olha aí para o seu lado, quantos valentes de Deus aqui. Quantos valentes de Deus. Eu posso olhar para alguns rostos aqui e ver, irmãos, porque eu conheço um pouquinho da história. Histórias recentes, até mesmo do diácono Rodrigo. Estava vindo com a família inteira. O carro quase que acabou. Aí eu olho hoje, ele está aqui com a esposa, com a filhinha. Podia não estar aqui, irmãos. Já parou para pensar quantas pessoas não estão mais aqui? Aqui, não na igreja, mas na face da terra. Não existem mais. Então você está aqui de pé, você está vivo. Há esperança. A palavra diz que ainda que seja cortada a árvore plantada junto ao Senhor. Nós estamos no ano da frutificação. Talvez algumas áreas da nossa vida foram podadas, foram cortadas. Algumas situações na nossa vida foram feitas assim. Mas a palavra diz que ainda que ela seja cortada pelo tronco, e se sobrar só a raiz, a palavra diz: ao cheiro das águas ela brotará. Um valente de Deus é esse, que em meio a circunstâncias difíceis, ele se levanta. E o que move ele é a fé. Davi pega 5 pedras, e isso é algo especial por trás das letras. Porque lá na frente, talvez quando Davi tivesse pego essas 5 pedras, alguém podia dizer: ah, Davi pegou 5 pedras porque ele tinha pouca fé. Porque quem pega 5 pedras, talvez alguém olhe que não tenha a visão espiritual, diga assim: pegou 5 pedras porque pode ser que ele erre na primeira, que ele erre na segunda, que ele erre na terceira, na quarta e só acerte na quinta. Não, você não conhece a história. Então Davi pega 5 pedras. Lá na frente você vai ver Davi guerreando novamente com mais 4 gigantes da família, talvez de Golias. A gente não pode afirmar que eram irmãos de Golias, mas eram gigantes tão grandes quanto Golias. E um deles, que não diz nem qual é o nome dele, tem na mão e nos pés 6 dedos. Então sabe o que Davi está ensinando para a gente? Davi, ele pegou 5 pedras porque ele estava dizendo o seguinte: Golias vem, o combinado é que eu e ele batalhemos,
Mas se eles forem desleais e vier mais os outros 4 gigantes, eu derrubo todos eles. Sabe o que é isso? Isso é fé. Isso é alguém que acredita no sobrenatural de Deus. Esse é alguém que acredita que a valentia dele vem de uma força que emana do alto, que emana do Senhor. Então talvez você não entenda por que algumas pessoas conseguiram superar algumas crises e algumas dificuldades. Sabe por quê? Porque elas estão se colocando como valentes de Deus. Se coloque como valente de Deus, em todas as circunstâncias da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Nós vamos começar a orar agora. Se junte aí com a sua família. Vem cá, pastora Regiane. Se junte aí com seu irmão. Comece a orar agora. Comece a clamar ao Senhor para que isso se estabeleça na sua vida, irmãos. Depois a gente vai colocar as cartinhas. Pode ficar tranquilo. Depois você vai depositar. Mas vamos começar a orar agora. Amém? Comece a clamar aí, comece a orar junto com a sua família. Comece a orar, querido. Você precisa de uma voz que direcione você? Não temos mais instrumentos aqui. Comece a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, essa é a palavra para a nossa vida, Deus, nesse último dia do ano. Nos ajuda a nos levantar nesse próximo ano como valentes de Deus. Senhor, enche o nosso coração. Ó Deus, derrama sobre nós essa mesma valentia que estava sobre Davi, que fez ele vencer tantos desafios na sua vida. Senhor, toma essa igreja nas tuas mãos, cada família aqui representada, cada lar representado, Senhor. Ó Deus, nós estamos agora iniciando um novo ano. Nós estamos iniciando esse ano falando contigo, orando, Senhor, a Ti e Te pedindo, ó Deus, um direcionamento sobre a nossa vida. São famílias inteiras agora que se reúnem aqui e clamam a Ti, Senhor, por algo novo da Tua parte. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, ó Deus, essa igreja. Nós profetizamos que esse ano há de ser um ano da frutificação. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar graça, o Senhor vai nos ajudar, eu sei disso. Mais um ano em que as Tuas mãos estarão estabelecidas sobre nós. Ó Deus, o Teu governo será sobre a nossa vida. Nos ajuda. Toma, Senhor, cada pastor em Tuas mãos. Ó Deus, cada obreiro, cada presbítero, evangelista, cada diácono, diaconisa, cada membro dessa igreja, ministério de louvor, cada departamento, Senhor, seja alcançado, os homens, as mulheres, os jovens, Senhor, as crianças, que cada departamento e ministério possa crescer. Ó Deus, que esse seja um ano, ó Deus, que venhamos, ó Deus, batizar muitas vidas, que muitas vidas, ó Deus, sejam salvas mais uma vez nesse lugar. Senhor, e que o Senhor nos dê condições de ser uma igreja muito mais discipuladora. Nos ajuda a cuidar daqueles, ó Deus, que têm se chegado a esse lugar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa as famílias da Tua igreja. Toma cada um dos Teus filhos nas Tuas mãos. Abençoa o Teu povo. Toma as famílias dessa casa nas Tuas mãos, Senhor. Nós Te damos graça, Senhor, pelo ano que nós passamos. Te agradecemos. 2023 já ficou para trás e a nossa expectativa, Senhor, é de sermos muito melhores, de estarmos muito melhores para esse novo ano. Ó Deus, cuida do nosso coração, pastoreia o nosso coração. Espírito Santo, pastor Espírito Santo, governa a nossa vida, as nossas emoções, nos levanta, Senhor, como verdadeiros valentes de Deus, no meio das pelejas e das dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, nos dá um coração muito mais, Senhor, grato ao Senhor. Nos dá, ó Deus, um coração muito mais intenso na Tua obra, que a Tua presença se manifeste muito mais no meio da Tua igreja, que esse lugar, ó Deus, fique pequeno para a Tua glória. Senhor, é o único desejo que temos, que a Tua glória se manifeste todos os dias sobre esse lugar. Senhor, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, abençoamos todas as famílias dessa igreja. Muito obrigado, Senhor, pela IMO Terra Boa. Nós te louvamos, ó Deus, nós te damos graça, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo 2024. Nós te recebemos.